Olá, muito boa tarde. Hoje, episódio 20 para mais um podcast, não é? Boa tarde, Pedro. Estás bom? Eu sou o Pedro Roque e comigo tenho... Cláudio Ramos. Verdade. Hoje estamos no mais um episódio dedicado a alguns assuntos também muito interessantes, com um convidado também muito interessante, com histórias para contar e que vai contar algumas certamente. Mas antes de mais vamos falar aqui das nossas redes sociais, que são o Spotify, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Temos o Apple Podcast, o Google Podcast. Bem, temos uma data delas. Vocês sigam, façam um like, deixem as vossas perguntas, comentários, tanta coisa. É verdade, é uma panóplia de... Tem que ter quase um guião só para falar das redes sociais. Vamos falar com o nosso convidado que peça para o apresentares. Bom, temos aqui connosco hoje André Lourenço, um convidado que participou hoje numa atividade da nossa escola e que, pelo que nós percebemos, eu não vou fazer André, permite-me que trate por André desde já, não vou fazer uma apresentação, vais ser tu a falar de ti, é isso que nós queremos também, queremos perceber quem é o André. Digo só que é uma pessoa que não tem muito sotaque de angradorismo, mas é açoriano, é aquele sotaque que a gente gosta de ouvir. É um empreendedor, é um viajante, um autor e orador. E é nesse sentido, André, que te passamos a palavra. A gente quer te ouvir. Estamos sedentos para te ouvir. Muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite, desde já. Eu pedi-te só que chegasse um bocadinho mais à frente para nos ouvir. Okay. Exatamente. Não estou habituado a estas coisas, mas pronto, já está. E então, quem é o André? O André é um rapaz, neste até aos 30 e pelo menos até aos 40 somos jovens, não é? Não, até aos 50. Até aos 50, peço imensa desculpa. Até aos 50 somos jovens, portanto eu ainda me vejo como um rapaz dos Açores, da Ilha Terceira, de Angra do Heroísmo, que gosta de ir atrás dos sonhos e que não deixa as coisas por fazer, não deixa para amanhã, faz. Se tivesse que reunir assim e resumir quem é o André, diria isto. É isto. És aquela pessoa que defende assim um pouco a ideia do sonho que manda a vida. O sonho que manda a vida com trabalho e estratégia. Não é aquela loucura de vamos atrás do sonho e o resto é carpe diem e o resto não interessa, não é bem isso. É isso com estratégia, é isso com trabalho, com dedicação, saber pensá-la. Com cabeça. Não é ir à aventura sem pensar nas consequências nem no amanhã. É ir com cabeça. Muito estruturado, muito pensado, mas gostas de ser um empreendedor, gostas de ver coisas, ou seja, pegas em bons exemplos e tentas adaptá-los à tua realidade. É assim, eu comecei por ser empreendedor de forma inconsciente, que foi quando aos 6 anos queria comprar umas pastilhas, o meu pai não me queria dar as pastilhas e eu pensei, ok, mas porquê? E o meu pai disse, porque nesta casa não há só direitos, também há deveres, portanto o meu amigo quer alguma coisa, tem que trabalhar por ela, porque eu não vou estar aqui a dar-te coisas só porque tu achas que mereces. Então na altura eu tive uma ideia que foi, a minha casa, lá o quintal tinha flores, eu arranquei as flores que estavam no quintal sem os meus pais saberem, dividi aquilo por ramos e fui vender aos vizinhos. Com o dinheiro fui comprar pastilhas e deu 2 caixas de pastilhas. Portanto a primeira vez que eu fui empreendedor foi de forma inconsciente, nem sabia que eu estava a fazer, não estava só a tentar comprar as pastilhas. Nem que o conseguias ser. Nem que eu conseguia ser. Mas foi de facto a primeira vez que eu meti um objetivo na cabeça, defini uma estratégia, por estupidamente simples que ela fosse, e fiz acontecer. E eu adorei aquele sentimento de que, caramba, isto se calhar está muito mais em mim ir atrás das coisas do que nos outros. E a partir daí tornei-me um empreendedor. Se bem que podia que vocês me dessem aqui 10 segundos, geralmente as pessoas ligam, acham que ser empreendedor é criar negócios. Ser empreendedor é uma atitude, é tu fazeres acontecer. Tu, de facto, podes fazer acontecer uma empresa, tudo certo. Mas tu podes fazer acontecer trabalhando para outros. O nome técnico disto é intraempreendedorismo, que é o que eu imagino que sejam estes colegas que acabaram de montar um podcast, não é? Portanto, isto é gente que faz acontecer dentro de uma organização, que neste caso é a escola, e que é muito importante ter gente assim, não é? Gente que faz acontecer, que não desiste, que tem resiliência, que traz ideias novas, porque assim a escola, neste exemplo que eu estou a dar, também evolui, também se adapta, também se comunica com os jovens de outra maneira, não é? Isto é importantíssimo, é importantíssimo.
Ou nós podemos fazer acontecer na nossa vida, nos nossos projetos. Todos nós temos coisas que adoramos, fora da escola, fora do trabalho. E para isso, às vezes, é preciso ter resiliência. Aliás, isso nota-se muito e ainda bem que falas dessa forma, porque eu costumo dizer aos meus alunos, aqui quando os acolho no primeiro dia de aulas, quando eles chegam à nossa escola, que eu quero alunos que gostem de estar na escola. Que gostem de estar, vir para as aulas de manhã, que acordem com vontade de vir, que vejam na escola objetivos que eles possam cumprir, coisas novas que eles possam criar. Não quero uma escola tradicional. E é um pouco isso que tu falas. O intraempreendedorismo é isso mesmo, é tentar cá dentro revolucionar a forma de aprendizagem, as metodologias, serem eles a puxar pelos professores, não ser os professores a puxar por eles. Não é? Sim, isto no facto, eu acho que hoje em dia empreendedorismo já não é só para empreendedores, é para toda a gente, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que fazer acontecer, seja porque queremos procurar trabalho e temos que dar ao pedal, porque há uma vaga, há 4 pessoas, pronto, pá, e eu se quiser ficar com ela vou ter que me mexer, não é? Eu quando entro para uma organização e se gero uma organização como esta, as pessoas que estão cá dentro e que trabalham consigo têm que criar valor, têm que cumprir objetivos, se não cumprirem também não estão cá a adicionar nada. As pessoas vão ter que ser empreendedoras, não é? Vão ter que fazer acontecer. Claro. É uma das coisas que eu gosto muito de dizer aos meus alunos na faculdade, é algo que eu só me apercebi disso quando saí, quando já deixei de ser aluno, mas muitos alunos, não sei se concorda comigo, acham que portanto, eles estão na escola porque têm que estar na escola, eles estão na escola porque é obrigatório estar na escola, e eles acham, muitos deles, que temos que ser nós docentes, nós escola, a fazer por eles. E uma das coisas que eu acho é que se tem que devolver essa responsabilidade ao aluno. E tem que se dizer assim, não, tu tens que fazer por ti. Eu estou cá para te ajudar, para te potenciar, para te levar a um patamar que se calhar sozinho tu vais ter dificuldade de lá chegar. Estamos cá só para dar as ferramentas. Isso, eu estou cá para te dar as ferramentas para te potenciar, eu não estou cá para fazer por ti. E isto é uma... E isto, quando eu às vezes falo com eles e lhes conto isto, eles ficam assim um bocadinho assustados. Mas eu acho que se tem que passar a responsabilidade para eles, porque eles é que são responsáveis pela vida deles. E o mundo real é muito diferente do mundo da sala de aula. E a gente tem que os preparar para o que vem a seguir. Exatamente, eles têm que ser mais interventivos naquilo que é o dia-a-dia deles. Porque você sabe tão bem como eu que o aluno chega atrasado e a gente diz 2 ou 3 vezes, opá, chegaste atrasado, vê lá, vou-te dar uma nota, vê lá, a tua pontuação vai... Agora vamos para o mundo real. Se chega atrasado 3 ou 4 vezes ao trabalho, o que é que acontece? Só chega 2, já a terceira já não chega. Já não chega. Pronto, e a gente tem que preparar os alunos para o que vem a seguir. E o que vem a seguir não é, coitadinho, pronto, deixa lá. Não é isso. Vai-se dando as abébias e depois ficam mal habituados, entre aspas. Quer dizer, se a gente passa a vida toda a dizer-lhes que isto funciona de uma maneira, como é que a gente depois pode exigir outra coisa? Até num outro espectro, que eu acho super interessante. E já vi que vocês têm aqui uma escola diferente, que dá espaço aos alunos para estarem, para serem. Eu ainda outro dia estava em casa de um amigo meu que tem um filho pequenino. O filho deve ter bem uns 3 ou 4 anos. E o miúdo estava a pintar. E o miúdo estava a tentar desenhar uma casa. E a casa dele era basicamente um quadrado. Era um quadrado. E depois o miúdo estava a pintar. E estava a borrar aquilo tudo por fora. E o meu amigo disse assim, António, tu estás a pintar fora da caixa. E aquilo fez-me tão... E comecei a pensar para mim, caramba, e depois a gente chega aos 25 e está a pedir às pessoas nas empresas passarem fora da caixa. Então, que raio de cultura é que a gente está aqui a criar, não é? A gente tem que deixar mesmo as pessoas experimentarem. Não sei se concordam comigo, mas... Concordo plenamente. Nós educamos de uma forma e tentamos, entre aspas, formatar de uma forma que depois, na altura adulta, se pede que seja de outra forma completamente diferente, não é? Sim, a gente tenta, temos que ser todos iguais, mas depois chega uma altura, queremos pessoas diferentes e queremos iniciativas diferentes e queremos ser disruptivos e queremos pessoas que mudam o mundo, mas como? Se me ensinam a ser de uma determinada maneira, como é que eu depois vou exigir alguém que seja de outra? Não posso. Nem isso é justo. Isso é evidente. E hoje em dia faz muita falta nesta juventude perceber exatamente isso. O facto de experienciar a situação que já foi vivida, que já foi criada por outra pessoa e não projetar para o futuro uma situação diferente, tentar criar de alguma forma aliciantes para que eles próprios, que são os jovens,
e que têm dinâmicas completamente distintas dos jovens de 30 anos e de 40 anos e de 50 anos. Eles precisam, até porque nós estamos no interior de Portugal. Nós não estamos em Lisboa, nós estamos no litoral, nós estamos no Porto. Nós temos alguns condicionalismos. E estes jovens têm que ser dinâmicos, têm que pensar, têm que revolucionar tudo isso. E essa ideia vem muito de encontro àquilo que tu dizes, o pintar fora da caixa. É extremamente necessário para eles. Sim, e viver, e experimentar. E, por exemplo, vocês estão aqui no interior. Eu neste caso, nasci nos Açores, que é uma realidade que não é no interior, é numa ilha, mas o isolamento eu diria que é ou igual ou pior. Sim. Não é? E uma das coisas que eu digo sempre aos jovens é: vai viajar, vai dar a volta à Europa, vai fazer a volta ao mundo, vai. E depois volta. Mas volta com a cabeça aberta. Mas vai, não tenhas medo. Olha, isto não vai sair daqui, o teu pai não vai sair dali, as festas locais vão continuar aqui todos os anos, a gente está todos cá. Agora vai, e depois volta, e depois a gente conversa. Achas que é isso que falta também aos jovens, viajar e experienciar outras culturas? Porque por exemplo? A gente quando viaja faz duas coisas. Uma delas, ganha o que se chama os soft skills, que são coisas importantíssimas no mundo real. E dois, a gente abre a mente de uma maneira incrível. Agora, há muitos jovens que me dizem assim: isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho dinheiro. E eu digo-lhe assim: então, mas para viajar tu não precisas de dinheiro, precisas de vontade. A primeira coisa é, não sei se vocês viram, mas a União Europeia lançou o Interrail, que é um bilhete de comboio relativamente barato pela Europa toda, que para quem tem, eu agora posso não estar a dizer exatamente, mas é mais ou menos isto: quem tem 18 anos, no ano que faz 18 anos, eles oferecem. Isto significa custo zero. Quando eles forem para a faculdade, há uma coisa chamada Erasmus, que paga o bilhete de ida, o bilhete de volta, dá uma bolsa para lá estar. Quanto é que custa? Zero. Mais coisas que eles podem fazer. Há uma associação que é patrocinada por uma fundação. Já temos o Erasmus do secundário, sabia? Já tem. Olha, nem sabia. Existe uma coisa já agora que é o Erasmus para empreendedor. Tens uma ideia, alguma coisa que queres fazer acontecer, não há problema nenhum. Inscreves, queres montar um café? Tudo certo. Eu vou-te arranjar alguém que tem um café pela Europa fora, para tu ires passar 6 meses com ele. E eu pago-te a viagem de ida, a viagem de volta, e dou-te uma bolsa para estar lá 6 meses a aprender em Viena com este empreendedor. Isso é espetacular. Isso é incrível. Como é que eles não se inscrevem? E estava só a falar há uma associação que é a Gap Year, que é patrocinada por uma fundação. Essa fundação tem uma bolsa, todos os anos eles atribuem, posso não estar a dizer com exatidão, mas é mais ou menos isto. Todos os anos atribuem 2 bolsas para 2 jovens durante 6 meses irem viajar. Nos primeiros anos, sabe o que é que aconteceu? Ninguém concorreu, não conseguiram entregar a bolsa. Agora diz-me assim: viajar é caro. Já ia dizer aqui um palavrão. É preciso querer, não é? É preciso procurar, é preciso estar ativo. Verdade. Senão ninguém te vai ligar para casa a dizer: o que estás a fazer hoje? Vai andar a viajar. Nada, olha, então toma lá 10 mil euros para ir viajar. Isto não acontece. Não, os nossos jovens têm esse problema, efetivamente. E nós aqui conseguimos observar isso também, porque quando lhes dizemos, à semelhança daquilo que tu disseste, vai viajar, vai para fora. Estes jovens terminam a formação com o 12º ano de escolaridade, prontos para ir para uma universidade, mas também terminam com o nível 4 da União Europeia, técnicos altamente qualificados, técnicos intermédios altamente qualificados, nível 4 da União Europeia, o que quer dizer que podem desempenhar todas as suas competências em qualquer país da União Europeia. Então tu viras-te para um jovem destes e dizes assim: pega em ti e vai-te embora. E ele pergunta-me: até o leitinho da minha mãe, e as bolachinhas à noite, e onde é que eu vou depois receber o carinhozinho? Tenho o meu namorado que fica cá. E a gente pensa assim: bolas, mas o teu namorado se calhar para a semana já não é teu namorado. Pois, também tem isso. A tua mãe vai cá estar porque vai continuar cá, vai viver contigo. Tu só tens que ir passar uma experiência lá fora, vais enriquecer-te. 6 meses, 1 ano. Para abrir os horizontes também, porque é preciso. Sim, e voltas cá nas férias, o mundo não vai acabar, não é? Portanto, aliás, percebi que temos aqui jovens de bar e restauração. Então, vão servir num cruzeiro. Por exemplo? Durante os tempos, vão para as ilhas gregas, vão ver coisas que depois, quando voltarem aqui para a terra, até vão ver oportunidades que se calhar nunca viram. Vão ver coisas e vão trazer conhecimento para uma terra como qualquer outra que precisa, não é? Que precisa de evolução, que precisa de novas perspectivas, que precisa de malta nova que se envolva. Mas para isso é preciso ir. Porque eu nunca mais me esqueço que lá nos Açores já há vista mar por todo ao lado.
E eu nunca mais me esqueço de estar a ver, tinha lá uma pessoa dos Açores que foi ver uma casa e pediu-me para eu ir com ela. E então o senhor lá da imobiliária estava a dizer, epá, isto é uma vista, a casa é mais cara porque tem esta vista. Era uma primeira linha do mar, uma vista. E a pessoa estava a dizer, mas estava a dizer ao homem, mas mais cara porquê? Porque tem vista para o mar. Mas isso tem em qualquer lado. E o homem estava a lhe dizer, ok, mas se você tem um dia que quiser vender isto para turismo ou fazer alguma coisa para turismo, e ela, mas há mar em todo ao lado. Para que é que isto interessa? Quem é que vem para os Açores ver mar? Claro que vem, mas ela para ver o valor que aquilo tem que sair. Tem que ver o que é que há aí por fora. Tem que perceber como é que isto se potencia, como é que as pessoas fora pensam. Não é? Para depois chegar aos Açores e ver as coisas de outra maneira. Aqui é a mesma coisa. Pois é. É verdade. Já apresentaste os nossos convidados que temos lá atrás na nossa plateia? Ainda não. Temos ali atrás uma turma de primeiro ano de hotelaria e restauração, na área de restaurante-bar. Jovens muito dinâmicos também, estou muito contente com eles. Do que vi já eles trabalhar e começaram a formação deles só em setembro, daquilo que vi, têm todo o potencial para ser bons profissionais. Agora é aquilo que o André está aqui a dizer. Fazerem essa vida. Fazerem essa vida é o mais importante. André, qual é que é o melhor conselho que podes dar para um jovem que está a acabar agora o ensino e está ali na corda bamba sem saber bem o que fazer? Já falaste um pouco disso lá em cima na palestra, mas para quem não está a ouvir lá em casa. Uma das coisas que eu acho muito importante e que as empresas dão muito valor, qualquer área que seja, é... Ok, a gente não pode pedir a um jovem que acaba de sair daqui que tenha experiência profissional, mas a gente pode lhe pedir que tenha experiência de vida. A gente pode lhe perguntar assim, ok, tu estudaste muito bem, és bom aluno, certo? Quer dizer que tecnicamente sabes as coisas, mas o que é que fizeste para além disso? O que é que fizeste para além disso? Eu envolvi-me nos escuteiros, na filarmónica, estive na associação de estudantes, envolvi-me nos podcasts, eu ajudava, eu fazia... Ok, eu enquanto empresa, quando ouço isto, penso assim, ok, isto é um jovem desenrascado, isto é um jovem que se faz à vida, isto é um jovem que me vai aqui adicionar valor. Não é alguém que ficou sozinho em casa e que ia para as aulas e que voltava e que era só isto. Não é? Cada vez mais as empresas procuram isto. Eu até posso explicar-vos uma coisa que me aconteceu há muito pouco tempo que eu acho que explica isto muito bem. Eu tenho um hostel nos Açores. Eu precisava de contratar uma pessoa para a recepção. E então eu fiz entrevistas a 5 ou 6 pessoas. E até que houve uma que eu disse, ainda preciso ver mais nada, é esta. Todas as pessoas que eu entrevistava eu fazia a seguinte pergunta. Vamos supor que tu estás aqui na recepção. Entras às 9, sais às 5. Vamos supor que este é o teu horário. E às 5 horas há alguém que vai fazer o check-in. Aqui no hostel. Tu estás à espera. Coincide com o teu horário de saída. Às 5h10 a pessoa ainda não apareceu. Tu começas a ligar, a pessoa não te atende. São 5h30 e tu ficas, e agora o que é que eu faço? Diz-me tu, o que é que tu fazes? Todos eles me responderam assim, está no meu horário de saída, vou-me embora e acabou. A pessoa olha, tivesse chegado a horas. Esta última pessoa que foi a que eu acabei por contratar, não era a melhor aluna, não era a que estava mais preparada tecnicamente, mas ela respondeu-me assim, olha André, eu não sei o que é que eu fazia, isso você é que me vai explicar, mas isso é que não saía dali até a pessoa aparecer. E isto demonstra proação. Isto demonstra que vai ser uma pessoa com quem eu posso contar. Exatamente. E que, ao contrário, quando ela precisar, também vai contar comigo, sempre. Porque o técnico eu ensino-lhe. Isto eu não lhe consigo ensinar. Isto ou vem com ela, ou acabou. Exato. E, portanto, acho que isto explica muito bem o que é que as empresas estão cada vez mais à procura de gente que até pode não saber, mas que tem coração, tem alma, tem paixão, porque o resto eu ensino-lhe. Juntamente com alguma base que ela traga das escolas, eu ensino-lhe. Gente que sabe muito tecnicamente, mas que não tem depois estas competências, mais tarde ou mais cedo vai acabar por... Sabes que nós aqui temos uma preocupação que é esta componente técnica, associá-la também não a um empreendedorismo, mas uma explicação muito clara daquilo que é o perfil de saída destes técnicos. Ou seja, neste caso, estes alunos de hotelaria, eles já ouviram falar várias vezes que o curso onde eles estão não tem férias, melhor, tem férias, mas não é no tempo que toda a gente as tem. Quando eles estão a trabalhar é quando as outras pessoas estão a gozar os períodos de férias, que as horas, normalmente num contrato de trabalho são 8 horas, mas podem chegar às 12, e todas essas contingências têm que ter da parte deles um associar de responsabilidade e de cumprir
todas essas técnicas. Eles, quando vão para estágio, e todos os anos eles desenvolvem um estágio de 8 semanas, durante 3 anos, portanto têm 3 períodos de estágio distintos, eles fazem essa formação em contexto de trabalho já junto dessa realidade. Ou seja, como tu dizes, se o cliente chegou mais tarde para jantar, a cozinha fechou às 10h30, mas o homem tem que jantar, porque senão eu vou perder um cliente. E eles estão preparados para isso. Não vão sair, vão ter que ficar, vão ter que... E eu até os convidava... Ok, é verdade que, no exemplo, no verão as pessoas até está-se toda a gente a divertir e na praia eu estou aqui. Ok, isso é só o que é, isso não é bom nem é mau, isto é só o que é. Se a gente vir por outra perspectiva. Ok, e se calhar vou tirar férias no inverno. E então? Vai para a neve. Vou para a neve, se calhar vou para outro continente que está sol. No Brasil está um sol espetacular. Se calhar tenho uma oportunidade de eu ir para um lugar diferente, de ver outras coisas, não é? Portanto, a gente também tem que deixar de olhar para as coisas com um peso de que isto é mau. Não, não é mau, isto é só o que é. É a forma de eu olhar para isto é que pode ser bom ou pode ser mau. Mas até pode ser bom. Não é? Eu se gosto de neve, se eu até gosto de ir ao Brasil, até é bom. Não é? Pronto, então está tudo bem. Se eu até gosto de... Encarar o problema, a forma como nós encaramos o problema é que vai ditar o fim, não é? Porque... Eu diria que é a forma como nós vemos o problema e contornamos o problema e nos colocamos do lado da solução do problema e não do problema. É isso. É procurar soluções e não mais problemas ainda. Sim, porque se a gente quer ver problemas, é problemas que a gente encontra. Se a gente quer ver soluções, também é soluções que a gente encontra. A gente pode chorar e pode gritar, porque ai, coitadinho de mim. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então a gente escolhe outro caminho e vai de outra maneira. Acho que a vida até vai melhor se for de outra maneira. É uma forma interessante. Sem dúvida. A pandemia veio trazer muito empreendedorismo, ou aquela malta que ficou sem emprego e que decidiu criar aqueles negócios próprios, aquelas coisinhas que agora até têm um sucesso, que é muitos negócios com sucesso. Achas que isso... Olha, é assim, quando teve cá a Troika, agora temos a pandemia, o que acontece isto funcionava de uma determinada forma, a vida tinha uma determinada organização, as pessoas tinham determinadas necessidades, e houve aqui alguma, entre aspas, uma bomba que acontece e as necessidades das pessoas mudaram, os hábitos mudaram, isto mudou. Pronto. Agora, das duas uma, os negócios antigos, que respondiam a determinadas necessidades, agora, se quiserem, vão ter que se readaptar, porque as necessidades já não são iguais. Mas antes é que se fazia, antes é que era. Tudo certo, podes ficar a chorar, é válido, está tudo certo. Não me parece que vá lugar algum, porque eu não conheço ninguém que tenha ganho a luta contra a realidade. Não sei se vocês conhecem. Não. Já conheci gente que tentou, mas nunca conseguiu. Aqueles que mais rapidamente se adaptam e vão ao caminho e dão resposta às novas necessidades das pessoas, estão mais perto. Portanto, o que é que acontece? Na prática é uma fratura. Isto para quem é empreendedor, é entre aspas, o melhor que podia acontecer, porque tu estás a ver novas oportunidades, tu estás a ver novas tendências, tu estás a ver novos hábitos e tu estás a pensar, espera aí, isto está na altura de criar esta nova, e é mesmo isto. Não é que a situação em si seja boa, porque no momento em que vês pessoas a sofrer ou pessoas a morrer, isso nunca é bom. Não é nessa perspectiva que eu estou a falar. Só estou a dizer houve um hábito novo, não é? Nós estamos em casa. Não, nós estamos todos em casa. Há Covid, estamos todos em casa. Pronto. Eu não vou ter um restaurante aberto, ninguém vai ver o restaurante. Por muito que eu queira, não vai. Ok. Mas e se eu pegar nesse restaurante e se começar a fazer takeaway, entregas em casa? Se eu começar aqui a pensar em pacotes de... Ok, você não pode festejar os seus anos com os seus amigos, mas não se preocupe que eu tenho aqui um pacote que entrega o almoço que você quiser aos seus familiares todos aqui da zona e até vou-lhe oferecer aqui uma mensalidade do Zoom para você fazer aqui a chamada com todos eles no seu aniversário. Isso se calhar já responde a uma necessidade nova que a gente tem agora. Não é? Portanto, as pessoas têm que sair de uma zona confortável e ir para uma muito desconfortável, que é o desconhecido. E muita gente não gosta de lidar com o desconhecido. Tem medo. Pois. Mas é o que é. Quer gostes ou não gostes, vais ter que ir para aqui é um abraço e há quem fique com medo, não é? Esta visão da coisa é assustadora. E acredito que o seja, mas é como tu dizes, é o que é, tem que ser. E se tu não fores, se não fizeres esta viragem, se não deres este salto, acabas por estagnar. E ao estagnares também vais pensar assim, bolas, agora faço o que é a minha vida. Quer dizer... É mesmo isso, quer dizer... Acabamos por ser derrotistas. Não interessa muito se gostas ou não gostas.
Não interessa. Interessa que é assim. A realidade é assim. A vida muda. A vida não é igual. Hoje em dia, a escola não está igual. Há 30 ou 40 anos atrás, os alunos, a geração do meu pai, não tem nada a ver com a minha não tem nada a ver com estes miúdos que estão aqui atrás. Se a gente fizer as coisas da mesma maneira, isto não vai correr bem. Não pode correr bem. Claro que não. As necessidades, olha, se você há 10 anos atrás tivesse um videoclube e pensasse assim, epá, videoclube tem a vida feita. Onde é que isso já vai? Os videoclubes. Já lá vai o tempo. As cassetinhas que a gente ia levantar. Perguntas aqui a eles se alguém sabe o que é uma cassete. O que é um Walkman para ouvir. Olham para mim é com ar de noite, não é? Portanto, se eu tenho um videoclube, ok, está a funcionar hoje, mas o passado trouxe-me até aqui, mas daqui para a frente não vai ser a mesma coisa. Portanto, eu tenho que me ir adaptando. Hoje é o videoclube, amanhã tem que ser outra coisa. Tem que ser um videoclube diferente, uma experiência diferente. Temos que pensar, temos que ver. Mas se a gente achar que um videoclube vai funcionar durante 50 anos, pode-se arrumar já, porque não vai acontecer. Vamos criar o Epralflix. É uma ideia. Olha. É uma ideia. É uma ideia, quem sabe? Nunca se sabe ter aqui o tipo de conteúdo. Exatamente. Não, é para o Flix podes mostrar, por exemplo, todos os trabalhos que os alunos desempenharam ao longo de 30 anos, sei lá. Por exemplo. Porque não? De uma forma... Está aqui nasceu uma ideia, quer 5%. Estou a brincar. O nosso público lá atrás, dúvidas sobre alguma coisa que queiram perguntar aqui o nosso convidado hoje? Se alguém tem alguma coisa a dizer? Dúvidas fáceis. Ainda não, eles são muito tímidos. Sabes que este é outro problema da nossa juventude. É a timidez. Dentro de jovens que experimentaram... Temos ali uma amiga, como é que ela se chama? A Neuza já esteve a viver na Suíça, já tem outra visão das coisas. Mas os restantes colegas são aqui de Évora e arredores e temos aqui uma amiga do lado do fim do mundo. Mas pronto. Tem uma visão diferente das coisas. Isto também é preciso, é fundamental. Tu disseste muito bem, viagem, conheçam o mundo, vejam novas experiências, vejam como os outros fazem. Neste sentido, o que é que a gente pode dizer a um jovem? Porque nós próprios disponibilizamos todos os meios. Olha, o que é que tu dizes aos teus alunos? Eu faço o que lhe disse há pouco, eu dou-lhes a responsabilidade. Eles têm que perceber que ter uma vida boa, ter uma vida feliz, ter uma vida de sucesso, sendo que o conceito de sucesso muda de pessoa para pessoa, mas ter a vida que eles visualizam, a vida que eles gostavam de ter, não depende de mim, que sou professor, depende deles. Quando a gente passa a responsabilidade para lá, eles ficam desconfortáveis. Mas é isso que tem que ser feito, porque não depende de mim que este aluno tenha sucesso, não depende de mim. Eu estou cá para ajudá-lo, não estou cá para fazer por ele. E isso é algo que, quando é passado, eu acho que tem um poder muito grande. E assim que o jovem se apercebe, caramba, realmente isto depende de mim. Depende de mim aproveitar a oportunidade que o professor me falou. Depende de mim estar aqui num podcast com um convidado, seja ele qual for, que tem um conhecimento diferente. Depende de mim. Pai, tenho aqui esta dúvida, eu até tenho vergonha, mas deixa-me perguntá-la. Depende de mim perguntar. Se eu não perguntar, eu não vou saber. Mas depende dele perguntar, não depende do professor dizer, vá, anda lá, meninos, perguntas, vá, senão eu o obrigo. Não, depende deles, não querem fazer. Está tudo bem, está tudo ok. A vida continua. Eu tenho uma visão, confesso-lhe, um bocadinho mais, vou chamar mais drástica, no sentido de que eu acho mesmo assim, eu acho que cada um deve ser responsável pela sua vida. Nós temos que dar condições para estar toda a gente ao mesmo nível, para ter toda a gente as mesmas oportunidades. Claro, óbvio, mas a partir daí aproveitá-las ou não depende de cada um. Pois cada um viverá com as consequências das suas decisões. E lá está, também depende do objetivo de cada um, não é? Claro. Eu tenho muitos amigos que terem sucesso em andarem de Ferrari. E olha, uma pessoa como eu, se eu tivesse um Ferrari, mas não tivesse tempo para levar o meu bebê ao colégio, não era bem sucedido. Isso para mim não é sucesso. Outra coisa muito interessante, não sei se você sente isto aqui na escola, é... Se tu sentes. Se tu sentes. Que é, mas o que é que tu queres? O que é sucesso para ti? O que é chegar aos 40 anos e seres bem sucedido? É o quê?
É estares aqui em Évora, é viajares para o mundo, é trabalhares num grande restaurante de 5 estrelas, é trabalhares no café aqui ao lado, é teres 1 milhão de euros na conta, ou é teres 700 e teres tempo para ir viajar com os teus filhos, teres tempo para ir buscar. O que é sucesso para ti? Não há respostas erradas, mas o que é que tu queres? Porque o que tu queres é diferente do que ele quer. E se alguém, pelo menos para mim, eu digo isto muitas vezes nas minhas aulas, se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não é? E acho que os jovens, desde muito cedo, passar a responsabilidade e onde é que tu queres ir? Afinal, isto é para caminhar para onde? É para ali? É para ali? É que ir para ali não tem nada a ver com ir para ali. O que é que tu queres? Eu vejo muita gente aí um bocadinho ao sabor do vento. Do vento. Eu consigo ver uma coisa pior ainda, que é num grupo de 10 jovens, 9 seguirem um. Também é isso. Mas porquê é que foste para ali? Porque o Carlos, porque sou amigo do Carlos e o Carlos foi. Então, mas tu queres ir para ali? É? Isso ainda é mais grave. Depois acabam por não ter sucesso. Porque não têm um brilho nos olhos, porque nem pensaram, porque foram, porque olha, afinal não era bem isto, mas já que estou aqui deixa-me estar. É aquele... Em Portugal nós usamos muito... Eu já tive a oportunidade de estudar assim algumas coisas que nós temos em Portugal giras, que depois se refletem na nossa maneira de pensar até. Nós em Portugal usamos muitos diminutivos. É um cafezinho, é um beijinho, é um... Isto vem do pequenino, nós somos pequeninos. Ai de mim se pensa em fazer uma coisa como deve ser, não é? Porque isto aqui, o vizinho depois vai dizer, olha, aquele armado em esperto, não penses muito alto se não cais. Não é? A gente aqui pensa pequenino, a gente pensa para o lado, pensa para... Não é? Eu não vou dizer nada, porque senão até vai ficar mal, porque nem toda a gente, eles querem trabalhar aqui na zona. Ai de mim que diga que quer ir para a Suíça a trabalhar. Não, ainda vão gozar comigo. Mas logo condenado. Aqui. Logo. Olha este armado em esperto. Olha este a tirar dúvidas no podcast. Estávamos todos lá calados e este aqui. Deve estar armado em esperto aqui, ao pé de mim. Não é? Nós temos vergonha de ser. Não temos lata. E isso é uma coisa que, por exemplo, os americanos têm muito. Eles não têm medo. Eles perguntam. Estão-se a borrifar para os comentários e para as críticas. Eles põem-se a jeito. Sabe? Eles põem-se a jeito. Imagina lá que eu aqui até estou a pensar em abrir um bar nos Açores. Imagina lá. E até há aqui 2 ou 3 jovens que me fazem uma pergunta e que eu fico, aquele jovem era engraçado. Aquele jovem era interessante. Gostei de ver. Quem sabe? Quem sabe? Não está aqui uma oportunidade de um deles estagiar para os Açores. Quem sabe? Agora, a estarem calados, vejo. Não é? Portanto, os jovens também têm que se pôr jeito para as coisas aparecerem. Isto não vai lá. Pois, e muitas vezes o arriscar, o destemer daquilo que é a impressão que os outros têm de nós, leva-nos ao sucesso. Porque, lá está, mostra o tal interesse, mostra uma competência, mostra um saber ser, um saber estar diferente daquilo que outros não souberam ser e não souberam estar. E as oportunidades passam à frente das pessoas sem que elas as vejam muitas das vezes. Não é? Com simples atos, com simples posturas, com simples atitudes, conseguem fazer as coisas acontecer. Concordo. Não adiciono mais nada sobre isso porque concordo 100% com o que disse. André, qual foi o país que visitaste que mais gostaste, que mais prazer te deu visitar em termos de conteúdo em si? Olha, eu adorei 2 países em concreto. Um deles foi Israel, porque eu não sei qual é a ideia que vocês têm de Israel, mas eu antes de lá ir era bombas e um país todo partido e até estou com um bocado de medo de lá ir, mas quando cheguei lá é um país espetacular, onde se calhar aqui em Portugal em 100 pessoas há 5 que querem fazer acontecer e a gente quase que se reúne assim num grupo um bocado com vergonha para falar nisto. Lá não, lá 95% querem fazer acontecer e 5 não querem. E é uma comunidade espetacular, porque toda a gente está a tentar fazer coisas, tu pedes ajuda, toda a gente te ajuda, é espetacular. E a outra foi os Estados Unidos, concretamente na zona da Califórnia, que também estão muito habituados a isto, têm uma apetência muito grande para fazer coisas, para tentar, para experimentar. E lá falei com algumas pessoas, uma delas que me disse uma coisa que me ficou até hoje, que é, ele estava-me a dizer que tinha falido uma empresa. E eu fiz uma pergunta que me fizeram há pouco na palestra. E perguntei-lhe assim, ok, e como é que... Coitado, não é? Faliu uma empresa. Coitadinha. Como é que você se sente depois de ter falhado? Qual é o seu nível de frustração? E ele disse-me, falhado? Não, e não sinto que falhei. Eu sinto foi que quase consegui.
E agora estou muito mais próximo para tentar outra vez. Aliás, já estou a tentar outra vez e é com esta que eu vou chegar lá. Porque eu aprendi. Eu estou muito mais forte agora, eu sou muito melhor empresário agora do que era quando falei a empresa. Pá, não foi bom, não foi bonito, mas aconteceu, eu aprendi com isso e agora vou tentar outra vez melhor. Isto é assim. E essa aprendizagem de que o erro não é algo que nos... Eu não sou um falhado para errar, isto só significa que eu tentei e que eu aprendi e que agora vou de maneira diferente, mas vou. E sei mais do que alguém que nunca tentou. Exato. Isto foi muito importante para mim também, Nós aqui temos um pouco essa cultura que é o aluno vai com 3 pratos, transportar 3 pratos para a mesa. E por azar, por um toque, por uma distração, caíram, partiram. Volta atrás, peguem mais 3 pratos e volta com eles para a mesa. Porque tens que fazer o serviço. Não é chegar já à cozinha, chefe, dê-me só um prato porque eu deixei aqui 2. E então só devo poder com 1. Não, poder com 1 não, tu podes com os 3. Agora, aquilo aconteceu, ultrapassamos, vivemos e vamos para a frente e olhamos para as coisas com outra dinâmica. Se calhar até é interessante pensar, mas que o porquê? É a minha técnica que não está certa? É o equilíbrio? O que é que me aconteceu? O que é que aconteceu? Que é para eu para a próxima não repetir isto. Não é deixar de fazer, é incorporar aquela aprendizagem e caminhar. Exato. Eu diria que é isso. Dos que mais gostaste, agora os comentários que gostaste, quer dizer, gostar se calhar não tanto, mas aqueles que se calhar não tinham tanto conteúdo para absorver. Olha, todos os que eu tive tinham conteúdo, tinham aprendizagens para mim. Por exemplo, quando vais visitar um país como a Índia, Moçambique, Tanzânia, tu lá vês um empreendedorismo que não é um empreendedorismo por opção. Não há um plano de negócios, não. Eu tenho que fazer porque se eu não fizer eu não como. E isso é o empreendedorismo por sobrevivência. Mas é feriado. Não, ali não há feriados. Ali tu vais. Porque se não fizeres, não comes. Tens que ter mesmo um compromisso grande. E isso é um empreendedorismo que eu nunca tinha visto. Portanto, até aí eu tirei ensinamentos. Que é quando tu estás mesmo a bater no fundo, como é que tu consegues reinventar-te, desenrascar-te e estar sempre com um sorriso nos lábios e andar para a frente. Porque ali não te resta chorar, podes fazer o que tu podes, dar o pino, podes berrar o que tu quiseres, mas não vai ninguém. Tens que fazer. Portanto, ou fazes ou fazes. E isso foi até muito interessante. O país que mais me marcou, não por esta questão do conteúdo, mas por outra, foi que eu fui assaltado na Índia e fiquei mesmo sem nada. E isso trouxe-me um desafio muito grande, que é tu, de repente, eu levei 2 anos a preparar a viagem, foi um processo muito longo, tive que falar com quase 100 empresas a pedir patrocínios, vendi as coisas todas que tinha, comi demasiadas vezes atum em lata, dormi muitas vezes na rua, e houve um dia que fui assaltado. Quando te acontece uma coisa destas, tu sentes um sentimento de injustiça muito grande, porque sentes, eu não mereço isto. Deste tanto aquele objetivo que depois parece que... Mas aconteceu. E agora? E agora? E depois tu apercebes-te que começas a olhar à tua volta, estás do outro lado do mundo sozinho e está aqui uma pessoa que consegue resolver isto. Sou eu. Não havia ali mesmo mais ninguém. E devagarinho, vamos resolver isto devagar. Mas a Índia teve esse desafio, que eu passei por uma situação muito complexa e em simultâneo a Índia é um país que é um mundo à parte. É um país onde, se vocês acham que em Lisboa há trânsito, aquilo lá é um outro nível. Caótico. Ao contrário, do Alentejo e dos Açores, onde as vacas estão nos prados, as vacas são sagradas, estão no meio da rua, a vaca passa e a gente quase que tem que rezar à vaca. É um país onde tudo é diferente, a casa de banho é diferente, a forma de comer é diferente, os temperos são diferentes, os hábitos das pessoas são completamente diferentes e tu és posto à prova de uma maneira como eu nunca tinha sido colocado. Adicionando a isso o assalto, foi um período que me obrigou a... Uma experiência peras. Foi uma experiência peras. Depois conseguiste resolver tudo sem... Só não há remédio bem para a morte, não é? Tal e qual. Tudo se resolve, não é? Eu não te vou aqui entrar em grandes pormenores, mas sim, fiz um crowdfunding do outro lado do mundo, falei com os patrocinadores, alguns deles aumentaram um bocadinho, aquele juntamente com o crowdfunding que eu fiz, com algumas coisas que consegui ainda vender que me tinham restado em Portugal, a coisa deu e eu segui caminho com menos do que eu tinha começado, era mesmo o mínimo,
Mas eu continuei a viagem e fiz a viagem, estou aqui a contar a história. Muito bem, uma grande história e uma grande experiência definitivamente, não é? Sim, mas faz parte, é assim mesmo. Mais? Estava a ver isto e estava-me a recordar de uma viagem que fiz com um grupo de alunos a Bruxelas e chegámos a Bruxelas e não tínhamos malas. Não apareceu bagagem. Não apareceu bagagem também. E estás a ver o que é, nós temos que ir comprar roupa para 20 e tal alunas. Até fiquei um bocado mal visto, vou-te contar esta história também, porque se é normal a gente chegar a umas galerias Lafayette e comprar com um conjunto de jovens, comprar umas boxers e a gente está lá na frente daquilo tudo bem, já é diferente com as miúdas que gostam de comprar a lingerie delas e não sei o quê, que precisam para fazer a viagem, para vestir no dia a dia. Pois. E a senhora da caixa viu-me com tantas miúdas à volta a comprar lingerie para elas porque elas precisavam de a vestir. Deve ter ficado com uma ideia minha, tipo, mas que Maluco é que é isto? este maluco a ver comprar lingerie. Mas é verdade, é uma situação muito complicada e que nos manda muito abaixo. Ficar sem nada num país estrangeiro. Acredito que sim. Mais coisas? Olha, eu acho que há aqui tanta coisa onde nós podemos pegar, mas eu gostava de perguntar mais uma vez aqui aos nossos amigos. Tem alguma questão? Não tem ainda? Ainda estão tímidos? Está tudo tímido. Ora, uma curiosidade, uma pergunta. Depois vão chatear o André no Instagram, não é? Depois. Você não tem medo de tipo. Espera, já damos o microfone. O nosso Daniel vai alcançar o microfone. Mas antes de me dares a tua dúvida, diz-me o teu nome. Gonçalo. Que idade é que tens, Gonçalo? 16. Estás no curso de... Ora aí vai o microfone a passar. Repete lá então, Gonçalo. Gonçalo, tenho 16 anos. Primeiro ano do curso de Primeiro Restauração e ano, Bar. claro. Ok. Conta-me. Eu tenho uma dúvida. Como é que você aceita tão bem tipo, as coisas novas que a vida lhe dá? Como é que eu aceito tão bem as coisas novas? Sim, não tem tipo, nunca teve medo de aceitar coisas novas na vida? Não, é... Por exemplo, Medo do estranho. Claro que tem medo. Claro que tem medo. Tu perguntas-me assim, não tens medo de dar uma volta ao mundo e de ir por aí fora para lugares que nunca foste? Se tem medo, claro que tem medo. Eu vou apesar de ter medo. E não deixo que o medo me faça ficar em casa. Porque aí eu sinto que não estou a aproveitar, que não estou a concretizar as coisas que eu quero. Se eu tenho medo de ir para o desconhecido, claro que tenho medo. Como tu, se calhar, também tens. Ainda sou inconsciente. Agora, eu preparo-me muito para perceber para onde é que vou, como é que eu vou. Preparo-me o melhor que eu posso. E apesar de ter medo, eu vou. E não deixo de viver por ter medo. Porque senão a gente não sai do sofá. A gente não sai da Netflix, não sai de casa da mãe, não sai de casa da avó. E a vida é isto. Não é isto. A vida é muito mais do que isto. Portanto, a gente tem que ser capazes de ir apesar de ter medo. Ao fim e ao cabo é arriscar. É arriscar com cautela. Mas sim, é ir. Se achas que isso para ti é arriscar, então é arriscar. Sim. Certo. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. E agora pegava num aspecto importante, que eu há pouco estive ali a ouvir-te falar e achei muito interessante uma parte da tua intervenção no auditório, que foi exatamente falar daquilo que são os objetivos de vida que cada um tem. Isto contribui muito para isto, contribui muito aquilo que é a formação que em casa nos dão também. Sim. O que é que os nossos pais nos ensinam, o que é que os nossos pais nos transmitem. É verdade que hoje em dia nós vivemos numa sociedade completamente, diria que, em baixo, de responsável. Uma sociedade em qual vemos os jovens a separar-se das famílias. Eles preferem muitas das vezes ouvir os colegas, ouvir os amigos, do que ouvir o pai, que é a pessoa mais experiente, que já bateu muitas vezes com a cabeça, que já cresceu e que tem uma ideia mais pensada, mais estruturada para lhes transmitir, do que o colega do lado. O colega do lado, se tu chegares ao pé dele e lhe perguntares, olha, eu quero ir à Índia, o que é que achas que devo ir à Índia? Ele nunca lá teve. Sim. Como é que ele te vai falar de ir à Índia? Sim. Pode dizer assim, olha, vai,
mas se calhar não está a ser teu amigo, porque não está a falar, olha, vai, mas atenção, que vai haver lá problemas, que vai haver lá isto, podes ser assaltado, que podes encontrar dificuldades, podes ver coisas que tu não estás habituado e não vais gostar, e não sabemos se vais conseguir ultrapassar. O que é que achas disto? Sim, eu há pouco falei nisso numa perspectiva que é, muita gente às vezes quer fazer acontecer, quer ir atrás de um objetivo e em vez de, e tipicamente fala com quem lhe é próximo, com os amigos, com os primos, com quem for, em vez de falar com pessoas que percebem do assunto. Por exemplo, eu quando cheguei a casa e disse à minha mãe que ia dar uma volta ao mundo, a minha mãe é funcionária pública, sempre foi. Nada contra, não estou a criticar, estou só a dizer, é o que é. Ela era funcionária pública, a minha mãe acho que tinha visitado para a Espanha e nos Açores temos muitos imigrantes nos Estados Unidos, ela acho que tinha ido aos Estados Unidos, mas Índia, Tanzânia, nada. Quando eu contei à minha mãe que ia dar uma volta ao mundo, ela caiu para o lado, estava sentada. O meu pai também achou aquilo uma loucura total, que era impossível de ser feito, os meus amigos gozaram comigo à força toda. E eu apercebi-me que eu não estava a falar com as pessoas certas no sentido de, ok, eu devo que falar com o meu pai, claro que sim, é experiente, ele vai-me, e gosta muito de mim, portanto ele vai-me aconselhar o que puder, como puder. Mas para além disso, eu também tenho que falar com pessoas que já deram a volta ao mundo, que sabem como é que isto é feito, que me podem avisar dos riscos, dos conselhos, para onde é que eu vou, como é que eu faço, não é? Porque senão a gente acaba por se aconselhar e por se deixar ficar, por acabar por beber limitações dos outros que nunca fizeram, que não sabem como é, que não sei se me faço entender. Sim, mas, sim. Ainda outro dia um colega meu estava-me a dizer eu queria abrir uma barbearia, mas pois, os meus pais dizem que não é lá a grande ideia, pena me meter nisso. E eu disse assim, tu gostas de cortar cabelo? Eu, pá, adoro, até já fiz o curso. E ok, já falaste com algum barbeiro? Não. Homem, então, tu tens que falar com um barbeiro. Com vários. Aqueles que percebem do assunto. Como é que é um negócio? Como é que isto funciona? Quais são as melhores práticas? O que é que tem que ter atenção? Quanto é que custa montar uma barbearia? Como é que podes minimizar os riscos quando abrires a tua? Quais são os cortes que dão mais dinheiro? De que forma? Qual é a estratégia que deves aplicar no teu negócio? Como? Não é ir à maluca, não é montar uma barbearia e há de ser o que for. Não. Pensa muito bem antes de ires. Claro. Mas fala com quem percebe. Não fales com alguém que é funcionário público, que nunca abriu uma barbearia, que é absolutamente averso ao risco, que procura a segurança. Isso não serve de nada. Para esses, nunca se vai fazer nada. Portanto, fala com pessoas que sabem do tema que tu necessitas, para além do pai, da mãe, do tio. Isso também é importante, mas não fiquem só por aí. Falem com mais do que isso. André, fiquei com a ideia de que tu, e vou-te fazer uma pergunta não muito indiscreta, acho eu, mas fizeste a tua viagem ao mundo com que idade? Tinha 24 anos quando saí de Portugal. Tinhas concluído já os teus estudos? Tinha acabado o mestrado, sim. Pronto. Eu imagino que, e pelo que percebi, pelo que deduzi, tu fizeste essa viagem ao mundo também com apoios de sponsors. Sim. Ok? Qual é o jovem que perante uma empresa com 24 anos chega lá e diz assim, meus amigos, eu quero dar a volta ao mundo, quero ir conhecer isto tudo, porque eu sou insignificante onde estou, e quero aprender muito mais disto tudo. Qual é a empresa que te apoia? Olha, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, porque eles olhavam para mim e viam um miúdo, não sabia bem o que é que queria, mas olhavam para mim sem sequer abrir a boca, olhavam para mim e viam um miúdo. Olhavam e pensavam, isto é um miúdo. Tiravam logo a fotografia. Logo, portanto, há logo um preconceito à partida. Pronto, portanto, eu tinha que me preparar muito bem para quando abrisse a boca, quando mostrava o projeto, ser uma coisa muito credível e que eu sabia muito bem o que é que ia fazer, que é para quebrar o preconceito. E eu tinha que lhe explicar que eu sou o André, estamos numa fase complexa a nível económico e social, eu quero ajudar as pessoas, eu quero trazer ânimo, eu quero trazer competências, eu quero trazer inspiração. Para fazer isto eu vou fazer uma volta ao mundo, falar com pessoas, eu vou com a mochila às costas, que é para isto ser o mais barato possível. Quando eu chegar a Portugal vou escrever um livro, vou fazer palestras sobre isto, que é para isto chegar ao máximo de pessoas possível. E mais, eu nem sequer te vou pedir um grande patrocínio, eu vou-te pedir 1.000 euros, 1.500 euros. Não é nada que uma grande empresa não possa despender. Sim, houve um até que me disse, esse montante, a gente estava a pensar em mandar pintar esta parede, se calhar não vamos mandar pintar a parede e vamos patrocinar-te, mas não me patrocinaram.
Se calhar pintou a parede, está tudo certo. Mas isto para dizer o quê? Quando nós vamos, nós jovens, é muito importante nós sermos credíveis, nós estarmos preparados para a oportunidade que vai aparecer, ou que pode aparecer, temos de estar preparados. Não podemos ir, porque as pessoas tiram logo a fotografia. 16 anos, na escola de Évora, isto é um miúdo, o que é que eu venho para aqui fazer? Não vai para o meu bar? Não, o meu bar é uma coisa a sério, não é para ter lá um miúdo com 16 anos. Isto não é assim. Mas se ele chegar ao pé de mim e me disser assim, olha, eu reparei que o seu bar é de bebidas, de gins para cima. Olha, eu já estive aqui a ver, eu já estive a aprender estas técnicas todas, pá, reparei que vocês têm estes vinhos na carta, reparei que isto pode ser feito desta maneira. Olha, estudar um pouco aquilo por onde vai. Claro. E eu, dono do bar, neste exemplo que eu estou a dar, perceber, opá, este miúdo preparou-se. Este miúdo sabe o que é que está a falar. Este miúdo vai-me adicionar valor e eu a ele. Porque isto não é só dar-me um estágio. Mas dá-me um estágio porquê? Mas porquê que eu tenho que te dar um estágio? Um estágio porquê? Não sou obrigado a dar estágio a ninguém. Eu dou, se fizer sentido para ti e para mim. Eu não sou obrigado a dar estágios a ninguém. Claro. Não é? Portanto, isto tem que haver e os jovens têm que se preparar para isso. E é, ok, vais para o bar X, queres ir para o bar X? Ok, quais são as bebidas? Quais são as mais vendidas? Quais são as melhores técnicas do mundo para fazer gin? Se calhar até tu podes ver uma técnica qualquer, e hoje em dia os jovens têm internet, num tablet, num computador. Eles podem aprender a fazer gins, neste exemplo que eu estou a dar, em casa. Não é? Portanto, aprende as melhores técnicas, vê como é que se faz, vê vídeos no YouTube, faz cursos gratuitos online, que é para conseguires agarrar a oportunidade naquele bar. Isso sim, o jovem tem que se preparar também. E eu fiz isso na minha volta ao mundo. Eu preparei-me muito. Muito mesmo. Eu não chegava lá, quero ir dar a volta ao mundo já agora, será que me pode dar aqui uma ajudazinha? Não. Aquilo era um projeto sério que por acaso pelo meio incluía uma volta ao mundo. Para eles não verem aquilo só como uma viagem. E o primeiro sim que me deram, e não faz mal fazer publicidade porque eles merecem, foi a Delta, foi o comendador Rui Nabeiro que me deu o patrocínio, foi o primeiro que me disse que sim, mas foi ao contacto número 53, portanto eu tive 52 nãos. Primeiro até chegar ao primeiro sim. E chegar à casa depois de 50 nãos com as lágrimas nos olhos, a mãe ainda dizer assim, nós avisamos. André, esquece isto não vai acontecer. Não, vais ver que vai. Amanhã vou tentar outra, vais ver que vai. Que isto faz sentido, vais ver como isto vai dar certo. E deu. E os meus pais hoje dizem muito, ainda bem que tu insististe. Porque a gente não estava a ver o mesmo que tu. A gente não estava a ver o caminho. Tu estavas. Hoje em dia a gente percebe isso. Mas ainda bem que tu levaste a tua Esse reconhecimento também é muito importante, não é? Quando a gente tem um objetivo... Ajuda. Sim, quando tu tens um objetivo onde ninguém acredita em ti, ou muito pouca gente acredita em ti, tu teres aquele aconchego em casa que te diz assim, tu estavas a ver o caminho, nós não estávamos. Esse reconhecimento vai-te valorizar, vai-te encher o peito de ar e vai-te fazer pensar, eu afinal não foi só isto não foi por acaso. Eu tenho aqui potencial para arrancar isto tudo. É muito difícil nós irmos contra as pessoas de quem mais gostamos. E as pessoas que nos dizem muito. Portanto, se um pai diz não faças isso é errado, é muito difícil, pelo menos para mim, ir contra isso, porque eu tenho experiência, porque é o meu pai, porque eu adoro o meu pai, porque eu ouço o meu pai. Portanto, eu ir contra isso é muito difícil. É mesmo muito difícil. E tens que ter uma certeza muito grande. É muito mais fácil se o teu pai disser assim, olha, isto é uma maluqueira dos diabos, mas o pai está aqui para te ajudar. Eu vou à FNAC comprar um livro sobre voltas ao mundo para tu leres. A gente vai. Vamos ver como é que isto é feito. Deixa-me perceber melhor como é que isso é feito. Mas este exemplo que eu estou aqui a dar é ajudar. Isto é empurrar para a frente. E o que muita gente faz às vezes é puxar para trás. Sem dor nem piedade. E de forma, eu até admito, inconsciente. E isso não faz bem nenhum aos jovens. Porque eles vão se limitando muito. Os sonhos vão desaparecendo. A gente vai ficando todos iguais. E a gente não precisa de mais gente igual. A gente precisa que cada um seja feliz à sua maneira. Queres dar a volta ao mundo? Vai com calma, vai tendo atenção a isto e àquilo, mas vai. Não é? Eu não sei se estou aqui a ferir alguma suscetibilidade. Nenhuma, claro que não. Nenhuma. Aliás, estás a enriquecer muito estes jovens que estão a ouvir. Nós próprios, eu estou deliciado a ouvir isto. E
Agora prendi-me aqui um pouco no silêncio, a olhar para ti e ouvir-te falar, porque Também estava aqui focado. Os nossos últimos 3 convidados deste podcast falaram-nos de um tema em comum, que é a leitura. Quando tu disseste que o teu pai ia à FNAC comprar um livro para tu leres sobre a volta ao mundo, de facto, todos nós, os adultos, sabemos que a leitura é fundamental. E é aí que nós aprendemos, é aí que nós enriquecemos o nosso ser. Estes jovens, se calhar, não leem com tanta frequência, nem estão habituados a ler, porque agora já os audiolivros, ou porque a internet tem tudo, ou porque falam com o Dr. Google, ou porque não sei o que, não sei o que mais. O Dr. Google é bom. Mas eu acho que é importante voltar-se a dinamizar estes clubes de leitura. Os hábitos de leitura. Estes clubes de leitura, percebes? E eu estava a olhar para ti e estava a pensar assim, eu vou ter que lançar o desafio. Quando isto acabar, há aqueles jovens que estão ali atrás, para ver qual deles é que quer, ou quantos deles é que querem lançar aqui, porque eles estão no primeiro ano, ainda cá vão estar mais 2 anos connosco, qual deles é que quer começar a dinamizar em um clube de leitura? Escolher um livro, chamar os amigos, vamos ler este livro, vamos falar sobre ele, sobre temáticas importantes, sobre o que é, sobre o que não é, ver a nossa opinião, e depois até o podemos debater aqui, todos. Olha, eu até digo mais. Se quiserem que o Faz Acontecer, que o meu livro seja um dos primeiros, depois dos miúdos lerem o livro, eu até apareço cá para a gente poder tirar dúvidas. Para poder tirar dúvidas com eles. Curiosidades, responder a questões, o que eles quiserem. Está-se a compor. Está feito. Se quiserem. Agora vocês só vos falta agarrar o desafio de criar uma coisa deste género. Eu acho que, se me permite também, falou dos livros. No fundo, o livro é uma fonte de conhecimento. É a nossa cabeça viaja sem a gente sair do sítio, não é? E isso é espetacular. E mesmo ler e mesmo, por exemplo, ver séries da Netflix, não há mal nenhum com isso. Há séries que nos abrem a cabeça, que nos trazem informação. Também não há mal nenhum nisso. Uma questão é, mas o que é que tu estás a ver? Não é? Qual é a informação que tu estás a pôr na tua cabeça? Escolhe coisas que valham a pena, escolhe coisas que te acrescentem. Lê livros que te acrescentem, vê séries, vê documentários que te acrescentem. Não é só ver os desenhos animados e essas coisas, não, traz uma coisa. Ou ver aqueles youtubers que só debatem aqueles factos ali. Como é que eles dizem? Os trolls, não é? Eu tenho um primo que é assim mais ou menos dessa idade e que às vezes mostra umas coisas, mas como é que tu perdes tempo a ver isto? E às vezes chegam com conversas, viste na internet o que aquele fulano falou, assim é que está certo, assim é que é correto. Não, mas tu foste ver a fonte, se era de facto era assim, se não era assim, onde é que ele foi buscar isso, porque a forma como ele está a dizer já passou muitos pontos, a estrada é longa até esse bocado, mas para eles aquilo que é imperativo, aquilo é que é correto. André, eu vou ser assim um pouco americano, sabes? É assim, eu vou-te fazer um pedido, eu quero isso Faz Acontecer autografado para mim. Vamos tratar disso. Se todos os problemas fossem isso. Vais-me enviar um Faz Acontecer desses, que é para a gente ter aqui na escola, para começarmos a ler esse livro. Vamos tratar disso. E para depois voltarmos a juntar-nos aqui, porque gostei muito desta ideia. Para mim, siga. Acho que é aquilo que a gente tem que reter deste encontro, e é um chavão brutal, Faz Acontecer. Nós vamos ter agora o início da divulgação da nossa oferta formativa para o novo triênio. E eu já me estou a ver a pegar no Faz Acontecer. Porque é impactante, porque é aquilo que a gente precisa, aquilo que eles precisam de saber, é que tem que fazer acontecer. Sem dúvida. André, fascinante. Publicita-me só as últimas... As redes sociais, exatamente. Faz acontecer isso. Pronto, para terminar, hoje no nosso programa, do nosso episódio número 20 com o grande André, que uma grande mensagem aqui para nós e para eu absorvi muito. Eu espero que os nossos jovens também. Por isso, lá em casa, não se esqueçam de partilhar, de subscrever os nossos canais, de ouviram nossos podcasts no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, fazerem as partilhas, essas coisinhas todas que vocês sabem como é que é, não se esqueçam. Façam acontecer. Façam acontecer, exatamente. A vocês aí atrás, não sei se têm algumas perguntas, têm mais alguma coisita? Não. Então, muito obrigado. Daniel, mandei uma salva de palmas.
Muito obrigado a vocês. André, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado Pela presença e por este bocadinho. Dava muito mais para darmos aqui à conversa, né? Já está prometido voltar cá. Pronto, mas vamos continuar. A próxima já sabes. Muito obrigado, uma vez mais. Muito obrigado, Pedro. E por hoje é tudo. Tchau, tchau. Tchau.